Prezados alunos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Edilberto Nicanor. Trabalharemos a disciplina Filosofia do Ensino de Filosofia. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a ocasião e a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Então vamos começar a nossa aula. O objetivo de nossa aula é discutir acerca de qual sentido a filosofia pode ter no mundo contemporâneo, abordar acerca das diferentes nuances que compõem o ensino de filosofia e qual seria o grande papel da filosofia na vida do estudante, independente de quem seja este estudante. A nossa aula será dividida em 3 partes. A primeira parte, para que serve a filosofia, por que o ensino de filosofia? A segunda parte, desafios no ensino de filosofia. E a terceira parte, a filosofia e o universo conceitual. Então vamos seguir. Na primeira parte de nossa aula, falaremos para que serve a filosofia e também falaremos sobre o porquê ensinar filosofia. Para isso, será necessário chamar o filósofo Gilles Deleuze, que faz uma importante definição respondendo a essa pergunta. O filósofo Gilles Deleuze, em uma de suas abordagens, vai discutir acerca do sentido da filosofia. Deleuze se propõe a responder à pergunta: para que serve a filosofia? Deleuze assevera que quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, visto que a pergunta pretende ser irônica e mordaz. A filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém não é uma filosofia. A filosofia serve para prejudicar a tolice. Faz da tolice algo de vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas. Existe alguma disciplina, além da filosofia, que se propõe a criticar todas as mistificações, quaisquer que sejam sua fonte e seu objetivo? Denunciar todas as ficções sem as quais as forças reativas não prevaleceriam? Denunciar na mistificação essa mistura de baixeza e tolice que forma tão bem a espantosa cumplicidade das vítimas e dos algozes? Fazer, enfim, do pensamento algo agressivo, ativo, afirmativo. Fazer homens livres, isto é, homens que não confundam os fins da cultura com o proveito do Estado, da moral, da religião. Vencer o negativo e seus resultados em altos prestígios. Quem tem interesse em tudo isso, a não ser a filosofia? Deleuze deixa claro que a filosofia, como crítica, mostra-nos o mais positivo de si mesma. É obra de desmistificação. Tolice e bizarria, por maiores que sejam, seriam ainda maiores se não subsistisse um pouco de filosofia para impedi-las, em cada época, de ir tão longe quando desejariam, para proibi-las, mesmo que seja para ouvir dizer, de serem tão tolas e tão baixas quanto cada uma delas desejaria. Alguns excessos lhes são proibidos,
Mas quem lhes proíbe a não ser a filosofia? Quem as força a se mascararem, a assumirem ares nobres e inteligentes, ares de pensador? Certamente existe uma mistificação propriamente filosófica. A imagem dogmática do pensamento e a caricatura da crítica são testemunhos disso. Mas a mistificação da filosofia começa a partir do momento em que esta renuncia a seu papel, desmitificado, e faz o jogo dos poderes estabelecidos, quando renuncia a contrariar a tolice, a denunciar a baixeza de pensamento. Deleuze, magistralmente, assegura à filosofia o primeiríssimo lugar na escala da montanha do conhecimento. Vejamos, pois, que o conhecimento, como já afirma o velho Sócrates, é um processo contínuo, pessoal, que não se esgota. O conhecedor é finito, o conhecimento é infinito. Portanto, não há possibilidade de conhecer tudo. Estamos sempre em movimento, propondo, analisando, buscando, crescendo e conhecendo. Aqui está o papel da filosofia, ou seja, denunciar a baixeza de pensamento, entristecer, no sentido de incomodar, de derrubar convicções erradas, entristecer no sentido de ser desconfortante, crítica, ativa e autônoma. O legado da filosofia é importantíssimo e deve perpassar todas as fases do ensino. A presença da filosofia na escola, na academia, é uma presença iluminadora, porquanto faz seus papéis transdisciplinares, contribuindo para que haja reflexão, ponderação, crítica em todas as áreas do saber. Agora nós vamos falar de uma entrevista concedida por Giuseppe Staccone a Walter Omar Corran. Walter Omar Corran é professor na UERJ e em uma de suas falas acerca do ensino de filosofia no Brasil, ele dirá que é interessante que no Brasil, durante muitos anos, depois da ditadura, teve uma luta muito grande para a filosofia voltar ao ensino médio, que é o lugar mais clássico onde ela se encontra nas escolas do mundo inteiro. Foi um processo demorado, longo, e recentemente a filosofia ganhou, pela força da lei, presença efetiva nos currículos de ensino médio. Uma situação privilegiada em relação a outros países da América Latina e do mundo inteiro. Ou seja, em muitos países há o movimento contrário, uma tendência a retirar a filosofia, reduzir sua carga horária, enquanto que aqui, felizmente, depois de muito trabalho, a filosofia garantiu sua presença, mesmo com muita luta. O problema principal agora é que não basta ter a filosofia. Não é só pelo fato de ela aparecer na grade que se pode resolver muita coisa. O importante é como ela entra na escola, como é a formação dos professores, quais são os textos disponíveis, o espaço efetivo que ela tem e o diálogo que ela pode estabelecer com outras disciplinas. Então, hoje, no Brasil, existem movimentos intensos, muitos fóruns de professores de filosofia, muitos programas de pós-graduação que já têm linhas de trabalho, muita produção bibliográfica, onde já se tenta consolidar a presença da filosofia, garantir condições para que ela possa efetivamente cumprir seu papel, que é contribuir para tornar a escola mais reflexiva, propiciar o que a filosofia tem a oferecer com relação ao pensamento. O professor Walter Corran entrevista o pensador italiano Giuseppe Ferraro. Giuseppe Ferraro concedeu entrevista a Walter Corran na livraria Travessa, no Rio de Janeiro. Nela, o professor narra sua experiência como professor de filosofia nos contextos mais diversos, na educação de crianças, de adolescentes, de universitários e mesmo em prisões. Para ele, essas diversas experiências servem de base para se discutir
que sentido a filosofia pode ter no mundo contemporâneo e na relação de ensino em particular. Se a filosofia se impõe hoje como necessidade urgente ou apenas na medida em que ela pode ser considerada antes como uma disciplina do que como uma matéria. Isto é, o importante, o que ela pode e deve trazer é a apropriação pessoal de um saber e não uma série de habilidades práticas. Para o professor de filosofia, isso significa, em primeiro lugar, uma atenção às situações concretas, às peculiaridades do público a que se dirige e a utilização de meios correspondentes para garantir que, em cada caso, haja apropriação real de um saber e não a transmissão de meras técnicas impessoais. Ainda ao ser questionado sobre o ensino de filosofia para diferentes faixas etárias, Giuseppe Ferraro apresenta o ensino de filosofia fora e dentro da universidade. Ele dirá que ensina a filosofia nas escolas de crianças, no ensino regular, nas periferias, nas situações mais difíceis de sua cidade, que não são diversas daquelas que se encontram no Rio de Janeiro, inclusive nas prisões. Giuseppe apresenta a filosofia, que a filosofia pode transformar as realidades a partir da reflexão. A filosofia, portanto, deve estabelecer o vínculo com a vida, com o amor, mas não necessariamente se distanciando do saber. A associação do saber filosófico com a vida fará do indivíduo capaz de ressignificar suas ações no mundo. Agora iniciaremos a segunda parte de nossa aula. Nessa segunda parte, trataremos dos desafios no ensino de filosofia. Sabemos os desafios que enfrentamos na empreitada de ensinar filosofia. O que significa ensinar filosofia? É possível ensinar filosofia? Como lidar com o ato de filosofar? Com suas antinomias e com seus paradoxos? O primeiro desafio seria a formação do docente no ensino de filosofia. Alejandro Serletti discute acerca da formação do professor no ensino de filosofia e os desafios do ensino de filosofia. A discussão proposta por Serletti chega a uma conclusão de que o ensino de filosofia supõe uma singularidade de um vínculo, a possibilidade de um encontro entre mestres, estudantes e a filosofia. E cada circunstância desse encontro é única, por isso haverá múltiplas formas de ensinar, já que o significativo será como se atualiza cotidianamente esse vínculo. Não há, pois, uma única forma de ensinar bem filosofia. É possível ser um bom professor ou professora de filosofia de muitas maneiras, mas cada um tem que encontrar sua maneira de sê-lo. O ensino de filosofia é basicamente uma construção subjetiva, apoiada em uma série de elementos objetivos e conjunturais. Um bom professor ou uma boa professora de filosofia será aquele ou aquela que puder levar adiante essa construção de forma ativa e criativa. Ensino implica assumir um compromisso e uma responsabilidade muito grande. Um bom docente será aquele que se situa à altura dessa responsabilidade e se problematiza sempre o que ele ou ela realiza enquanto ensinante e que sentido tem fazê-lo sob a denominação filosofia. Os melhores professores e professoras, na visão de Serletti, serão aqueles capazes de ensinar em condições diversas e não só porque terão que criar estratégias didáticas variadas, mas porque deverão ser capazes de repensar no dia a dia seus próprios conhecimentos, sua relação com a filosofia e o marco no qual se pretende ensiná-la. Portanto, toda formação docente deverá ser, em sentido estrito, uma constante autoformação, e toda autoformação
supõe, em última instância, uma transformação de si. Constitui o grande desafio de transformar-se, docente e estudantes, em sujeitos da educação, o que implica deixar de lado as tutelas para converter-se em construtores e construtoras de seus próprios caminhos. O segundo desafio enfrentado no ensino de filosofia são as antinomias para pensar o ensino da filosofia. O professor Cohan propõe um estudo pautado no filósofo Jacques Derrida em sua filosofia do ensino de filosofia. A ideia é que a posição do ensino de filosofia na instituição escolar está submetida a uma série de antinomias constitutivas. Uma antinomia é uma norma contraditória, um mandato impossível de ser seguido enquanto comporta uma dupla exigência, sendo que a realização de uma supõe a negação da outra. A tese é que o ensino institucionalizado da filosofia é antinômico. Ele padece de exigências contraditórias. Derrida apresenta 7 antinomias e aceita que o número é arbitrário. Segundo Derrida, uma comunidade filosófica desejável é aquela que não ilude ou nega essas antinomias. O professor Cohan interpretou e reformulou as antinomias propostas por Derrida a partir da compreensão do momento atual do ensino de filosofia no Brasil em nível médio. A primeira antinomia é o método e sua ausência. Há, em todo caso, uma pluralidade de métodos filosóficos e, mais ainda, a impossibilidade de se fixar com exclusividade qualquer método à filosofia. De modo que a primeira antinomia poderia também ser formulada da seguinte maneira: toda prática de ensino de filosofia está submetida ao mesmo tempo à necessidade e impossibilidade de afirmar o método filosófico. Em outras palavras, todo ensino da filosofia precisa seguir um método e, na mesma medida em que segue um método, afirma um caráter antifilosófico nessa prática. O paradoxo do método é, antes de um fator paralisante, uma oportunidade para pensar a própria situação do ensino de filosofia. Não há lugar para um método e também não há lugar para a ausência de método. Portanto, a antinomia. A segunda antinomia, saber e ignorância. A segunda antinomia versa sobre o saber e sobre a ignorância. Assim, essa antinomia é a de Sócrates. A filosofia é o saber mais valioso entre os seres humanos, porque é o único saber que reconhece seus limites enquanto saber. Em outras palavras, é o único saber que sabe de sua ignorância. A terceira antinomia trata-se do particular e universal. A terceira antinomia traz o paradoxo entre dois polos, o particular e o universal. A filosofia, desde suas origens, tem uma missão universalista. Os filósofos não pensam para si ou para um contexto, mas para a humanidade. Basta pensar, por exemplo, nas ideias de Platão, no Cogito de Descartes, ou no Capital, em Marx. Contudo, todo filósofo pensa num lugar, pertence a um contexto histórico, social, político, geográfico, cultural, no qual esse pensar se insere. Ele pensa desde e com alguns, mas para todos. O desafio para nós, professores de filosofia no Brasil, segundo Cohan, é seguir essa dupla exigência contraditória, atender um particular e um universal, que de maneira dominante nega aquele particular. A quarta antinomia trata do lógico e do ilógico. Nessa antinomia, veremos que, de um lado, a filosofia pode ser caracterizada como um pensar com certa lógica, no amplo sentido de uma
analítica do pensamento. Com efeito, a filosofia dispõe de um arsenal de ferramentas sobre a forma de pensar, todo um edifício de estratégias para dar conta do pensamento. Porém, ao mesmo tempo, a filosofia também se constitui como aquele exercício que arrebenta com toda a lógica do pensamento. A filosofia é, nesse sentido, a indisciplina do pensamento, o que ele tem de revolucionário, de propriamente impensável. Nesse caso, a filosofia significa tanto ensinar o pensamento lógico e disciplinado, como sua ilógica e indisciplina. A quinta antinomia traz como tema o trabalho sobre si e com os outros. Essa antinomia diz respeito ao trabalho sobre os outros e sobre si. De um lado, a filosofia encontra sentido na medida em que se projeta num trabalho sobre o pensamento dos outros, mas uma só vez esse trabalho só parece se realizar efetivamente sobre si próprio. Mais uma vez, Sócrates é um exemplo curioso dessa antinomia. Ele entende sua prática filosófica com uma missão para que os outros deixem de cuidar do que cuidam e passem a cuidar de si próprio. A sexta antinomia trata da heteronomia e da autonomia. Aqui veremos que é preciso contestar qualquer ingerência externa sobre a filosofia, desde uma finalidade estabelecida em termos do útil, eficiente ou rendável, vindo do mercado de trabalho, mas também em um campo técnico-científico, ou ainda de um marco estritamente ético, religioso ou político. Por outro lado, parece igualmente inconveniente que a filosofia se isole completamente desses espaços. Nesse caso, lida na autonomia, bem como, quando for necessário, na esfera da heteronomia. A sétima antinomia dispõe sobre a unidade ou a multiplicidade. Refletimos nessa antinomia que é necessário, por um lado, enfrentar a cláusula da filosofia sobre ela mesma, suas pretensões elitistas, hierarquizadoras e isolantes, combater sua recusa a se misturar com outros saberes, a partilhar práticas, a se abrir a novos conteúdos e textualidades. Porém, é também legítimo aspirar a certa unidade ou especificidade da filosofia. Em outros termos, é preciso abrir a filosofia a outras disciplinas, mas sem que essa abertura signifique a sua descaracterização. Em que medida a filosofia não se perde a si própria ou vê abafada sua especificidade quando se abre a outros discursos? Essas foram as 7 antinomias projetadas por Derrida. A terceira e última parte de nossa aula traz à tona a reflexão do professor Silvio Galo acerca do ensino de filosofia e o pensamento conceitual. Galo deixa claro que o ensino de filosofia não pode se limitar a expor figuras e momentos da história da filosofia. Estaremos, dessa forma, contribuindo para afirmar a filosofia como peça de museu, como algo que se contempla, se admira, mas se vê à distância como algo inatingível para nós. Mas, por outro lado, se nos dedicarmos ao ensino de filosofia, buscando o processo do filosofar, nos esquecendo do historicamente produzido, perderemos a legitimidade para tal ato. Ensinar filosofia é um exercício de apelo à diversidade, ao perspectivismo. É um exercício de acesso a questões fundamentais para a existência humana. É um exercício de abertura ao risco, de busca de criatividade, de um pensamento sempre fresco. É um exercício da pergunta e da desconfiança da resposta fácil. Quem não estiver disposto a tais exercícios, dificilmente encontrará prazer e êxito nesta aventura que é ensinar e aprender filosofia. No desejo de uma boa jornada de estudos, encerramos essa nossa aula. Muito obrigado.